E hoje eu estive pensando muito nessa questão da busca pela perfeição. Nós estamos preparadas para ser uma boa mãe quando nós esquecemos essa busca pela perfeição. Quando nós, mães, aceitamos a nossa perfeição, do nosso jeito, dentro da nossa imperfeição. Sim, porque quando nós nos damos conta do título mãe, provavelmente aconteceu com todas nós. O nosso nível de expectativas foi lá em cima. Sim, a gente deu asas para a imaginação. Quem não fica toda feliz quando recebe o título de mãe? Mas com o passar do tempo, com aquele corre-corre, com o nível de estresse, nós nos damos conta que não é bem assim, né? Que é um título gratificante, o título de mãe mas que não é uma tarefa fácil. Nós muitas vezes nos sentimos esgotadas, né? Estressadas, ansiosas e com esse corre-corre, nós muitas vezes nos afastamos dos nossos filhos ou criticamos demais os nossos filhos. E muitas vezes estamos em um nível de ansiedade tão alto que nós nem sequer nos damos conta das palavras. Sim, porque quando nós éramos crianças, nós não aprendemos o impacto das palavras em nossas vidas. Não. Muitas vezes nós fomos chamados pelos nossos pais, pelos nossos irmãos de burros, fracassados, incapazes, lerdos, preguiçosos, tolos, incompetentes. E é claro que uma criança, nós ficávamos com tanto medo, né, ao ouvir aquilo, que nós não nos dávamos conta da mágoa que se instalava ali e da crença limitante que nascia dentro de nós. E é claro que essas crenças limitantes instaladas lá na nossa infância, nós levamos para a vida adulta, nós levamos para a nossa jornada de mãe, hoje. E é por isso que nesse momento atual, que o mundo está um caos, né? Que tudo parece que virou de cabeça para baixo e de repente nós estamos todos em casa, porque a ordem foi ficar em casa, tome cuidado. Controle-se, tome cuidado com as palavras, porque essas palavras vão ter um impacto na vida adulta dos nossos filhos, assim como nós tivemos. Eu, na minha experiência, né, com as mães, nos atendimentos presenciais, é claro que, né, não atendo só mães, mas como eu lancei esse trabalho na internet com mães e mulheres, eu estava anotando aqui hoje alguns exemplos de atendimentos que eu realizei com as mães, que nós trabalhamos essa questão das crenças limitantes, né? Como nós trazemos essas crenças para a nossa jornada de mãe. Então, um exemplo de atendimento que eu fiz era com uma mãe que ela não se achava uma boa mãe. Não se achava uma boa mãe, mas ela era uma boa mãe. Ela era uma ótima mãe, mas ela sempre se achava inferior, sempre se achava incapaz, sempre tinha a impressão que fazia tudo errado. Então nós fomos estudar a história dessa mãe. O que essa mãe fez? Foi olhar para a história dela, foi olhar para a infância dela. E a partir do momento que essa mãe se deu conta de todas as palavras dolorosas que ela ouviu na infância, que ela não era capaz,
que ela era incompetente, que ela era lerda, que ela não entendia. Quando ela se deu conta, a jornada de mãe dela começou a se tornar mais leve. Ela começou a ficar mais confiante nela mesma. Claro que nós trabalhamos, né, a criança interior dela, que é aquela criança ferida, aquela criança machucada, a criança que nós somos, que está aqui dentro de nós, essa mãe. Ela trabalhou nas sessões de terapia a criança interior dela. E a cada sessão ela chegava contando o progresso que ela teve na jornada de mãe. E como ela percebeu que realmente eram crenças limitantes que ela trazia da infância. Esse pensamento, eu não sou boa o bastante. E como isso afetava. Como ela tinha dificuldade de se impor com o filho, de estabelecer limites, de dizer que não. Né? Teve uma outra mãe que ela veio com a queixa que o meu filho não me respeita. Né? Tá. E durante as sessões, essa mãe se deu conta de que também era uma crença limitante que ela trazia lá da infância. Inclusive, essa mãe, na infância dela, ela sofreu abuso, né? E com esse abuso nasceu a crença, né? Eu não mereço respeito. Ninguém me respeita. Ninguém me respeita. E ela levou isso para a vida. A partir do momento que ela tomou consciência que essa crença nasceu com aquele abuso, que realmente era ela que não se sentia respeitada e o filho absorvia aquilo. Então, quando essa mãe trabalhou a criança interior dela, trabalhou as questões da infância dela e ela começou a se sentir merecedora do respeito, automaticamente o filho começou a respeitá-la. Os nossos filhos, eles sentem, eles reconhecem as nossas fraquezas. Então, essa mãe também nós tivemos um resultado muito bom, muito bom. E quando ela se sentiu merecedora de respeito, automaticamente todas as pessoas, não só o filho, todas as pessoas começaram a respeitá-la. E teve um outro caso que eu atendi de uma mãe que afirmava com toda certeza que ela odiava ser mãe e que foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. E o que essa mãe fez nas sessões foi olhar para a história dela. E lá atrás ela percebeu o quanto ela foi rejeitada na gestação, o quanto a mãe dela estava triste quando gerou ela. E ela veio com aquela crença que não era bom ser mãe, que ser mãe não era prazeroso, que ser mãe trazia muita dor, trazia muita emoção negativa para uma mulher. E a partir do momento que essa mãe também trabalhou a história dela, se harmonizou com a própria mãe, né? Trabalhou a criança interior dela, ferida, também ela começou a perceber a maravilha que é ser mãe. Ela começou a se dar conta da maravilha que é ser mãe. E depois eu vou dar exemplos de afirmações positivas que nós podemos trabalhar com essas crenças, tá? Eu tenho mais um exemplo aqui, ó. Eu resolvo na palmada. Então, era uma mãe que resolvia tudo no tapa. Tudo ela resolvia no tapa. Ah, não, eu resolvo rápido. E aí ela veio para terapia, né? Que foi uma sugestão da professora da escola. E na terapia ela se deu conta que ela tinha essa crença. Porque da infância dela ela apanhou tanto, que enquanto ela não apanhava, ela não parava. E ela tinha essa crença, que só batendo as coisas eram resolvidas, que só batendo o filho obedecia. Porque já na infância dela, ela foi condicionada a isso. Ela precisava apanhar para obedecer. E quando ela se deu conta de que o diálogo pode acontecer, de
Quando ela se deu conta que era menos estressante conversar, condicionar o filho ao diálogo do que a agressão física, ela fez mudanças fantásticas no relacionamento dela com o filho. Inclusive foi umas sessões foram pesadas, foi muito pesado porque ela se deu conta que essa dor que ela sentia, muita raiva também ela sentia, muita raiva, e era incontrolável. E a partir do momento que ela olhou para os pais dela e ela se harmonizou internamente com os pais, perdoando esses pais, porque eles foram os melhores pais que eles poderiam ter sido. Eles fizeram da forma que eles aprenderam e eles não tiveram acesso às informações que nós temos hoje. Então, quando ela se deu conta disso, ela se harmonizou com os pais e se curou, né? Se curou das feridas emocionais dela, automaticamente ela pôde ter outra postura com os filhos. Foi fantástica a mudança dessa mãe. Eu tive uma outra mãe também que ela sempre dizia: filho é um estresse, filho é um incômodo, filho é um peso na vida da gente. E nas sessões também a gente foi trabalhar a história dela. Então foi uma história muito triste, ela foi abandonada tanto pelo pai quanto pela mãe, foi criada pelos avós e ela veio com essa crença de que um filho realmente é um incômodo, um filho é um estresse, um filho é um peso, e quando ela se deu conta, quem era um peso? Quem se sentiu um peso? Era ela. Então, foi também muito emocionante, quando ela conseguiu curar essas feridas emocionais que eram dela, ela conseguiu olhar para o filho dela com amor e perceber o presente que era esse filho, a motivação que esse filho era para ela. Mas essa crença limitante era tão forte, que impedia ela de valorizar esse filho que estava ali, esse presente de Deus na vida dela. Então, isso também pode ser trabalhado com meditação guiada, com afirmações positivas. Por exemplo, a mãe que tem uma crença: eu não sou uma boa mãe, ela precisa repetir milhões, trilhões de vezes: eu sou uma ótima mãe, até reprogramar a mente pela repetição, rebater essa crença: eu sou uma ótima mãe. A mãe que tinha a crença: meu filho não me respeita, o que ela precisa repetir? Eu tenho um ótimo relacionamento com o meu filho, mesmo que ela não está acreditando nisso. Mas ela vai condicionar a mente dela através da repetição. Eu tenho um ótimo relacionamento com o meu filho. Eu tenho um ótimo relacionamento com o meu filho. Repetir. Isso é reprogramação mental. Funciona? Funciona. Essas mães fizeram. Eu resolvo na palmada. Então, o que ela precisa repetir? Qual é a afirmação positiva? Eu sempre encontro soluções dialogando com meu filho. Eu sempre encontro soluções dialogando com meu filho. Funciona? Claro que funciona. Funciona? Sim. Filho é um estresse. Um filho é um presente. Um filho é uma dádiva. Um filho é um presente. Um filho é uma dádiva. Funciona sim. Nossa, eu tenho histórias maravilhosas de mães que melhoraram muito o relacionamento dela com os filhos, olhando para a história, trabalhando a criança interior, praticando meditação, usando as afirmações positivas, tendo disciplina mental, aprendendo sobre comunicação não violenta. Isso tudo, eu criei um treinamento online para mães e mulheres. As inscrições estão na bio. Você encontra no meu perfil
né? No Instagram, na minha página do Face. É um treinamento para mães e mulheres. Por que online? Porque você pode fazer na comodidade da sua casa, no seu tempo, conforme a sua agenda. É um treinamento maravilhoso, é baseado nas experiências que eu vivi com os atendimentos presenciais e na minha experiência como mãe, né? Que eu também passei por depressão e tive momentos muito difíceis na minha vida. E nesse treinamento eu utilizei o que eu vivenciei na minha vida como mãe e as experiências com as mães nos atendimentos presenciais. Então, eu convido vocês a se inscreverem nesse treinamento. Vai ter um acompanhamento, vamos ter aulas, né? Vai ser maravilhoso. Então, está no meu perfil, as inscrições estão abertas. E eu espero que com a live de hoje eu possa ter ajudado vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, mande pelo Face, mande pelo Instagram, que eu estou à disposição para ajudar todas vocês. E que nós tenhamos força e paciência nesse momento que estamos todas em casa com a nossa família. Vamos usar a nossa criatividade, o nosso amor de mãe, a nossa paciência de mãe para gerar positividade e harmonia em nossas casas. Um beijo no coração de vocês.